Bom, estamos de volta com o Cartão Verde. A gente vai tocar o assunto aqui. Eu, no intervalo, falei algumas coisas para o presidente. Queria repetir aqui. Sobre essa questão da dívida, não passa na minha cabeça e não me desce goela abaixo que se resolva com uma medida provisória, que é uma medida impositiva, tentar resolver um perdão de 5 bilhões de reais, né? E se pedir contrapartida de projeto social, presidente, quando se sabe como projetos sociais ligados ao esporte são geridos no Brasil. Isso quando a gente viu o segundo tempo, que era o maior projeto do Ministério do Esporte do nosso país, ruir diante de um monte de acusação, né? Quer dizer, é preciso ter contrapartida. Então, Eu gostaria de escutar o senhor sobre tantas coisas. Vou fazer aqui. Tem até o Enio Coutinho aqui perguntando se os argentinos já lhe pagaram, que depois daquela briga lá com o Arsenal, na verdade foi o senhor a pagar a fiança. E essa também era uma questão que eu queria tocar, né? Pouca gente sabe que o Arsenal é o time do Grondona. E o Grondona é o Cartola Mor, né? Não empresta o dinheiro para ver presidente. Grondona, se não me engano, é presidente da AFA desde 86, se não estiver errado. Ele é pré-Ricardo Teixeira. Queria dar uma geral nisso tudo, mas também queria ouvir o senhor, porque eu acho que o senhor tem uma posição muito interessante, que a gente ouve pouca gente falar, que é acabar com essa balela de que o governo não pode fazer uma intervenção na CBF, quando na verdade pode, e está mais do que na hora de fazer. Né? São coisas que pouca gente fala. Então, eu queria lhe passar a palavra para que o senhor faça a sua parte aí com respeito a isso. Eu sou absolutamente contra golpe. Tá? Primeira coisa. Eu não acho que o governo tem que intervir em nada, que tudo que interve dá errado. Intervenção de governo é lambança. Sim. A última foi em 64. Então, não adianta. Não tem. Tem eleição. Então, se querem mudar o futebol. O que eu tentei tirar do senhor é que eu já li entrevistas suas dizendo que esse papo de inconstitucionalidade é uma falácia. Isso é. E é o que a gente escuta. Então é nesse sentido que eu queria ver o país seguir. Que futebol é público e não é privado. Não, futebol é privado. É isso? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, falar que futebol é uma instituição privada... Se a CBF tivesse construído o futebol, investido como negócio, não. O futebol CBF pegou o negócio... O Atlético Mineiro... O Atlético é privado? Não, o clube Isso pode é ser um uma empresa. escândalo. O Atlético é público. Só que não tem nenhum órgão de controle. Então, a intervenção que o governo tinha que fazer é o seguinte: a partir de hoje, o clube de futebol presta conta ao Tribunal de Contas. Ou estadual, municipal, federal, seja o que for. Isso era a primeira coisa. Isso é uma intervenção positiva. Se as contas não forem aprovadas, que tipo de punição o clube pode ter? Existe a lei. Existe a lei. Tá. Não tem conta não aprovada, não entra no processo, vai para o Ministério Público, não tem o processo da Justiça e teria que dar cadeia? Sim, para todo mundo, não é para presidente do clube, não. É para prefeito, é para governador, é para presidente da República. É para todo mundo. Como é que o senhor pensa o futebol no futuro? A gente está numa onda, está vendo todo mundo nesse Fora Marinho, um coro que cada vez fica mais forte. A gente sabe do poder do Marco Paulo Del Nero. O Marinho disse hoje, quando teve, mesmo diante de todas as denúncias de superfaturamento na questão da sede que está sendo construída no Rio, todos os presidentes de federações tiveram nessa terça-feira na CBS, fizeram de conta que não estava acontecendo nada. Quer dizer, o Marinho falou que fica no comando da CBF até o final do mandato, e depois dele tudo indica que será o Marco Paulo Del Nero. Ele terá seu apoio? Não, eu não resolvi a eleição ainda não sei quem é candidato. Isso é um assunto importante. Mas o senhor conhece as pessoas que estão no jogo? Isso, não conheço, não. Quem está no jogo? Marco Paulo Del Nero, André Sanches. Por quê? Por quê? O senhor tem dúvida disso? Eu tenho. O Marinho prepara uma candidatura do Marco Paulo Del Nero. Não precisa nem E o Andrés é o mesmo cargo, tanto é que recebeu até o apoio público do Ronaldo o André e do Romário. Marco Paulo. Não, são os dois nomes. São duas neste momento. polarizações. É diferente? Sim. Ué, eles estavam abraçados outro dia. Sim, a gente viu. Esse que é o problema. Uai, então não dá. Mais do mesmo. E o mais preocupante, quando ele perde a eleição, ele detona o lugar, como ele fez do Clube dos 13. O que você acha de colocar um executivo que não tem nada a ver com o futebol, desintoxicado da política do futebol, que vai olhar para o futebol de uma maneira totalmente diferente do que qualquer cartola olharia? Qual a sua ideia sobre isso? Eu acho que o presidente tem que ser eleito. Eu acho que a instituição... Eu acho que você colocar o executivo é fundamental. Mas mesmo do jeito que vem sendo eleito, presidente, porque o Ricardo Teixeira... Com que colégio eleitoral, presidente? Porque votam nas eleições... Os clubes são um colégio eleitoral, é importante na De eleição. todas as divisões, de todas as divisões. Não, acho que não. Acho que o peso é diferente. Mas o sistema, com os presidentes de federações votando e os clubes de primeira divisão, e aí tem interferência, tem o favor...
É tudo muito político Quanto e pouco menor o colégio, esportivo. mais manipulável. É pouco técnico. Quanto menor o colégio. É, mais manipulável. E mais fácil de você convencer alguém a alguma coisa. Né? Então, Esse convencimento é um perigo, né? não, presidente? existe o seguinte. Então você tem que começar a eleger presidente de federação para que eleja o presidente da CBF. Então vamos tirar da cabeça o golpe, porque comigo não. Eu não gosto. Sim, concordo, e não dou. concordo. Não dou. Ah, porque ele é culpado de ter feito um discurso contra o... Isso aí não, né, gente? Aí vamos parar de brincar, né? É muito mais do que isso, na verdade. É, muito né, mais. presidente? Então vamos pegar, porque outro dia o Newton Cruz estava vivo, ia passeando no Rio de Janeiro e ninguém fez nada. Então o futebol dá 15 minutos de fama para todo mundo. Apareceu aí filho, neto, bisneto, todo mundo dando entrevista. Vamos parar com isso. Se há coisa, o Ministério Público está aí. É, não dá para parar, né? Essa é a O verdade. Ministério Público está aí para fiscalizar presidente de clube, presidente de federação, presidente de CBF, presidente de tudo. Presidente, por falar em Ministério Público, o Nelmo Prates está perguntando sobre uma investigação do MP de Minas, sobre um empréstimo que o senhor teria feito ao próprio Atlético e tido lucro. Exatamente. Seria agiotagem. É uma agiotagem que eu fiz há 15 anos atrás, e ele saiu justamente no jornal O Globo do Rio de Janeiro, depois que eu botei o Mineirão para fora da minha sala, que era o pessoal do Engenhão, e que eu tive o enriquecimento ilícito de R$70 mil. E disse, numa entrevista coletiva, que está no YouTube, entendeu? Que eu ia enfiar o documento na boca, na garganta do procurador. E que não tem inquérito instalado, que eu nunca fui comunicado disso. Não existe. Tá certo? É esse que o inquérito tem contra mim. De um dinheiro que nunca circulou na minha conta, que eu emprestei meu nome para o Atlético. Esse é o inquérito que tem contra mim. Entendeu? Justamente quando eu chutei a bunda do Mineirão. Então, futebol é isso. Quando publica no jornal, cuidado, que a gente tem família e honra. Explique só uma coisa, por que Entendeu? o senhor Então, chutou... esses vagabundos que colocaram isso no jornal, que foi matéria paga, e o irresponsável do promotor público de Minas Gerais, que deixou vazar isso, não tem inquérito instaurado. Mas Meu amigo, eu não posso me defender. Presidente, deixa eu fazer só uma parte nisso, se me permite. Se eu não estou enganado, nesse mesmo momento dessa acusação, dessa matéria do Globo, parece que o senhor admitiu que, na verdade, tinha emprestado dinheiro ao clube. Que também não parece, é uma coisa que o Santos já passou, por exemplo, a gente aqui... Todo time já Não, teve. eu soltei uma nota e disse o seguinte, faria de novo. Só que teve um problema... Mas não é benéfico, presidente, o senhor concorda Não, comigo? mas deixa eu te falar. Eu emprestei o meu nome. O dinheiro não circulou. O dinheiro saiu da conta do banco, foi para o clube, e do clube voltou para o banco. E ninguém teve o cuidado de falar isso. Só que, na época, como é coisa de 11 anos atrás, a TED era em papel. Não, Então sim, eu tenho documento. Agora, eu fiz sob minha responsabilidade. Sim, mas eu estou falando de uma prática que não é benéfica para o clube e que ela é muito costumeira até. Eu acho que não. Não, talvez não, porque não anda tão fácil ter Está aparecendo menos gente. Eu não conheço isso como costumeiro. Porque o senhor também falou, agora o senhor falou do Mineirão, também não dá para a gente deixar de falar isso. Falou não ao Mineirão e falou, na verdade, que o Mineirão, na verdade, era uma empresa para liquidar o futebol mineiro. Eu queria que o senhor explicasse por quê. Não é o Mineirão, não. A Minas Arena. O Mineirão, o Maracanã, Nesse momento... Fonte Nova, Sim, o Castelão. Por que as empresas privadas não constroem estádios? Então isso é muito mais grave que a televisão. Mas a briga é tão grande, o negócio vai girar tanto dinheiro. Então, eu vou te falar, além desse que saiu no Globo, dessa investigação, eu tive um telefonema, e está até aqui, um dos meus advogados e diretores do Atlético, eu liguei para ele, estão investigando a minha vida em cartórios, levantando meus imóveis. Entendeu? Mas vão bater com a cara na porta, que eu não adquiri absolutamente nada que depois que eu entrei para a presidência do Atlético. Então, o negócio de sujar o nome dos outros é a coisa mais fácil que tem no futebol. O senhor citou o Mineirão. O Heráclio Camelo pergunta sobre a possível construção da Arena Galo. É Se possível. o projeto sairia com a troca pelo shopping Diamond Mall. Não, pelo um pedaço, mas não sou eu que vou fazer, é o próximo presidente. O caminho do Atlético, posto que está em Minas Gerais, o caminho do Atlético é construir uma arena.
mas isso tem tempo. Eu não, meu tempo acabou. Meu tempo está acabando. Mas acho que o próximo presidente é um bom caminho. Agora, presidente, explique, por favor, para quem está nos acompanhando, por que essa coisa das arenas são tão prejudiciais aos clubes e por que levou o senhor, o que levou o senhor a dizer não? Porque nesse momento, pelo Brasil inteiro, como o senhor disse, os clubes vão se atrelar às arenas, vão ficar dependentes Eu delas. não sei das outras histórias. A do Mineirão eu sei de cor. O Mineirão cabe em 62 mil pessoas. Os clubes só têm 54 mil ingressos. O Mineirão tem 95 camarotes. Os clubes têm 0. O Mineirão tem 58 bares. O Mineirão tem um nome rights que vai valer com o Atlético Cruzeiro 200 milhões em 10 anos. E dessa brincadeira de 100 milhões por ano, os clubes estão fora. É uma brincadeira de 100 milhões por ano. Hoje, um time de futebol entra lá para jogar, isso dá uma renda, fora bilheteria, de 1.200.000 jogo. O Mineirão com 60% de ocupação. Só que para saber isso, tem que sentar e estudar. Tem que saber do que se trata. Entendeu? Então não pode ser superficial. Eles estão discutindo se é o Ike, se é o outro. Qual o acordo que o Fluminense e o Flamengo fizeram em cima do Maracanã? Está escrito? Está dividido? Então isso é muito grave. Isso é muito grave no futebol brasileiro. E passa no Brasil, não é em Minas, não. E conhecendo o futebol assim, você acha que papel nosso país vai fazer na Copa do Mundo, presidente? A Copa do Mundo é a maior bobagem que já foi feita no futebol brasileiro nos últimos anos. É um evento que desmoralizado, achincalhado, tá certo? Conseguiram avacalhar a Copa do Mundo, que para mim, pessoalmente, não tem a menor importância. Mas que vai nos deixar com papagaio para ser pago. Exatamente. Então tem que ter muito cuidado com tudo no futebol. Ah, vamos tirar fulano superfaturou Beltrano. Pera lá. Eu fui um agiota há 11 anos atrás e só saiu uma matéria num jornal do Rio de Janeiro, de circulação nacional, 11 anos depois. Então é complicado. E não tem inquérito. E eu vou para a coletiva e falo que eu vou enfiar o papel na garganta do promotor público e não aparece o inquérito. Ah, calma lá, ué. Mas, lá. teoricamente, o senhor não acredita na Copa do Mundo para o senhor? Para mim não vale nada. Mas desde quando? Desde que foi feito no Brasil. Aqui no Brasil? Em especial a nossa. A noite de 70 foi boa. Não, Pô, mas para mim bom é porque surpresa o Brasil, porque é o futebol em si. Deixa eu te falar. Que pelo menos para todo mundo, é o maior evento que se trata do futebol mundial, uma Copa do Mundo, né? Só para você ter uma ideia, a seleção da Espanha, convidaram a seleção da Espanha, os que acham dono do futebol, para visitar o CT do Atlético. Porque é o melhor CT do Brasil, foi escolhido, o melhor CT do Brasil. Só que esqueceram de avisar para o dono que paga a conta. Não entraram no CT do Atlético, nem para visitar. Não deixou. Bom, eu vou ter que fazer o nosso último intervalo rapidinho. O Cartão Verde volta já já.